salve de mão para o Senhor. Vamos adorar a Deus, né? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Segundo Crônica diz que tudo que existe nos céus e na terra é seu, Senhor, e seu este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. E Ele governa toda a humanidade. As tuas mãos controla a força e o poder. E é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem a força. Tudo está na mão de Deus. Vamos adorar? Ao que está sentado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, vamos cantar, vamos. No trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia, igreja, sua mãe. Minha alma anseia por ti, minha
quebranta o coração, como a roça anseia por águas, assim como terra seca, como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esconder o que fizeste comigo, como até o céu. Tua misericórdia, tua misericórdia, como Pai, se compadece de um filho, assim tu me amas, apagas minhas transgressões, preciso. Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Escuta o meu amor, mas que o ar, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Agradeço a oportunidade, pastor Salmo. Que maravilha, meus irmãos. Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos receber a irmã Helena, que vai adorar o nome do Senhor Jesus junto com a gente hoje. Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? A paz do Senhor. Amém. Não existe amor maior que o de Jesus, que com todos seus amigos ele se deu. Tem braços abertos lá na cruz, recebendo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o universo, amor de Jesus, que criou no primeiro. Maior que a montanha, maior que o universo, amor de Jesus, que criou no primeiro.
Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Capítulo 14 de São Marcos. Marcos, capítulo 14. Vamos ler do versículo 66 ao versículo 72. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando dali, chorou. Ainda no Evangelho de São João, no capítulo de número 21, vamos ver aqui, João, capítulo 21, a partir do versículo de número 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornando a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Podeis assentar. Eu li 2 textos. Não dei um título também para esta mensagem. Eu quero fazer apenas algumas considerações nesses 2 textos para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento da nossa vida espiritual. São 2 textos bastante conhecidos, mas que podemos tirar deles lições para nossas vidas, para a nossa jornada cristã. O primeiro texto, ele fala quando Pedro nega Jesus. Aquele Pedro que momentos antes desta negação, ele recebeu de Deus uma revelação, quando Jesus perguntou aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles começaram a responder: um diz que tu és João Batista, Elias, Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro foi usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, naquele momento, daquela pergunta, e falou toda a verdade que precisava falar naquele momento: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais à frente, quando Jesus falou que ele iria morrer, que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, que todos o iriam abandonar, Pedro tomou a palavra e disse: pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas que são de Deus, somente as coisas que são dos homens. Esse Pedro inconstante, esse Pedro que negou a Jesus, se dependêssemos de nós para dar aqui uma sentença, para dar aqui um veredito final, todos nós iríamos condenar Pedro. Todos nós. Nós iríamos dizer assim, mais ou menos: não é possível que um homem que andou com Jesus, que viu milagres, que viu maravilhas, que viu curas, que viu tanta coisa, quando chega na hora que Jesus estava sendo ali julgado, esse Pedro nega Jesus. E negou de uma tal maneira que, olhando dentro da nossa ótica, parecia que Pedro não tinha direito a nenhum perdão. Chega uma criada do sumo sacerdote, olha para ele e diz: olha, você estava com Jesus Nazareno, eu te vi junto de Jesus, eu te vi com o grupo dele, você estava com ele. Aí a Bíblia diz que ele negou: não conheço e nem sei o que você está dizendo. Prosseguindo, a mesma criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali por perto: olha, esse aqui é um deles, não tem como enganar. Aí Pedro disse: não conheço. Negou mais uma vez. Veio a terceira negação. E a Bíblia diz que o galo cantou. E Pedro lembrou. E saiu dali e foi chorar. Ele lembrou que Jesus tinha falado aqui. E ao negar 3 vezes consecutivamente, ele saiu dali, ele lembrou: pois o mestre falou que eu iria negá-lo, e eu acabei negando. E a Bíblia diz, numa tradução diz que ele chorou amargamente, nessa daqui está dizendo que retirando dali chorou. Muito bem. Se dependesse de mim, de você, de nós, qual seríamos a nossa sentença para Pedro? Qual seria? O que nós iríamos determinar para a vida de Pedro? Medroso, covarde. Essa seria a nossa condenação. Poderia dizer por mim, não sei você, mas nós não iríamos aceitar o que Pedro fez com Jesus de jeito nenhum. Mas agora eu quero me transportar lá para João 21. Aqui foi 3 negações de Pedro acerca de Jesus. E aqui nesse texto,
Depois que eles fizeram aquela pescaria, Pedro ficou admirado de tantos peixes. Quando chegaram na terra, encontraram fogo, peixe, pão. E Jesus estava ali e fez para eles um convite: vinde jantar. E ninguém ousou perguntar a Jesus quem era ele. Mas teve alguém que viu a forma que Jesus pegou o pão e partiu e lembrou lá da mesa da Santa Ceia. Aquilo chamou a atenção daquele discípulo. Não é possível, eu conheço esse gesto. Depois que eles jantaram, eu quero que você me acompanhe aqui agora. Depois que eles jantaram, que comeram, Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Só que Jesus não fala Pedro. Jesus chama pelo primeiro nome. E nós vamos entender por que Jesus não falou Pedro as 3 vezes. Por que Jesus falou Simão 3 vezes? Porque a palavra Simão, no original hebraico, significa aquele que ouve, aquele que presta atenção, o ouvinte, o obediente. Então foi por isso que Jesus chamou Simão, porque se ele tivesse chamado Pedro, ele iria encontrar um problema novamente ali com Pedro. Então ele chamou Simão, filho de Jonas: você me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. A criada perguntou assim: você é um deles, né? Você andou com Jesus Nazareno, não andou? Eu não conheço. Olha a diferença. Sim, Senhor, eu te amo. Veio a segunda pergunta: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E veio a terceira pergunta: Simão, tu me amas? Simão entristeceu por ter dito terceira vez: amas-me? Disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos irmãos, eu li 2 textos para uma mensagem tão curta. Já estou quase terminando a mensagem, mas eu não posso deixar de falar para vocês o que me chama a atenção desta mensagem. Quando Jesus falou Simão 3 vezes, e que significa obediência, aquele que ouve, aquele que escuta, é porque a obediência bíblica nos dias do Antigo Testamento, principalmente, estava a capacidade de ouvir, porque quem ouvia era inteligente. Então foi por isso que Jesus chamou Simão e não chamou Pedro, porque se ele chamasse Pedro, ele teria problema ali naquele momento. Então Jesus resolveu chamar Simão, e Simão então ouviu. Simão Pedro, Jesus só chamou Simão. Outro detalhe que me chama a atenção aqui: por que na última vez que Jesus perguntou: Simão, tu me amas? E ele entristeceu ali. Porque na última vez que perguntaram a Simão, que ele negou, ele saiu dali e foi chorar, ele entristeceu. E automaticamente aqui está mostrando que ele lembrou da última negação. Ele entristeceu. Mas tem algo que me chama a atenção aqui. Está lá no Evangelho de São Marcos, no
capítulo de número 16, se não me foge a memória, e o versículo de número 7. Quando Jesus ressuscitou, que o anjo conversou com as mulheres, ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Mas se dizei aos seus discípulos, aí vem uma vírgula, e a Pedro, para ir diante deles, me encontrar comigo, porque aparece Pedro aqui agora, num momento tão decisivo, o Pedro traidor, o Pedro negador. Irmãos, não tem como desassociar o ministério de Jesus sem Pedro, como também não tem como desassociar a igreja primitiva sem Pedro, porque esse Pedro aqui, segundo a palavra de Deus, falada por Paulo, ele era a coluna, com todos esses defeitos, com todas essas fraquezas, com todas essas dificuldades. Pedro era a coluna da igreja primitiva. E tem um detalhe aqui, quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra que é Petros, pedrinha, pedaço de pedra, faísca de pedra, aquele Pedro faísca, aquele Pedro pedacinho de pedra, tornou-se a coluna da igreja primitiva, com todos os seus defeitos, com todas as suas fraquezas, com todas as suas limitações. Quando o anjo disse: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, Pedro tinha que estar na frente. Sabe qual é a minha mensagem esta noite para você? Você não fez o que Pedro fez. Talvez você fez uma coisa mínima, e esta coisa que você fez está te atormentando. Mas tem jeito. Tem jeito. Porque assim como Jesus lembrou de Pedro, sabendo que ele tinha negado, ele também lembra de você, suas fraquezas, seus limites, suas tendências. Quem sabe que alguma coisa te atormentando esta noite, por uma falha, por um erro, por um lapso, você cometeu alguma coisa, e isso está atormentando a sua consciência, não está te deixando você raciocinar, não está deixando você pensar. Mas como Jesus lembrou de Pedro, Ele está aqui também para lembrar de você. Não se preocupe com a sua situação. Você chegou aqui porque Jesus lembrou de você. E com Jesus tudo dá certo. Com Jesus vai tudo bem. Assim como Pedro chorou amargamente, assim como Pedro também arrependeu, você também pode arrepender dos seus atos, dos seus fracassos, das suas fraquezas, porque Jesus também te ama. Não conheço todo mundo, não sei o que trouxe você aqui esta noite. Só quero te dizer que pela ótica, olhando, todos nós aqui condenaríamos Pedro. Não tem como. Nós iríamos arranjar vários termos para ele, mas Jesus não olha assim. Jesus olha diferente de nós. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar o homem, ele veio buscar o homem. Ele quer que o homem entre no céu. Ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida para o homem um dia morar na eternidade com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero reportar mais uma vez aqui, como se esta pergunta fosse diretamente para você, que a palavra Simão aqui fosse o seu nome. Carlinho, tu me amas? Neemias, tu me amas? Cláudia, tu me amas? E sucessivamente a cada um de nós.
qual seria a nossa palavra para Jesus? Será que nós estamos vivendo de uma maneira tal que nós amamos a Jesus verdadeiramente? Ou ainda tem alguma coisa que toma lugar na nossa vida? E que Jesus não é prioridade na nossa vida, coisa nenhuma. E que outras coisas são prioridades. Então fica esta pergunta para mim e para você. Tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Olha esta palavra, todas as coisas aqui. Pedro falou esta palavra, todas as coisas, porque quando ele entregou Jesus, ele lembrou que Jesus tinha falado aquilo. Tu sabe de todas as coisas. Eu encerro aqui essa simples mensagem. Não vou prolongar. Não preciso falar muito, porque eu tenho certeza absoluta que eu preguei pelo menos para uma pessoa desta noite. Pelo menos para uma pessoa que talvez entrou aqui com dúvida, com alguma coisa, com algum ato cometido, com alguma circunstância da vida, mas que veio receber esta palavra. Com Jesus dá tudo certo. Ele perdoa, Ele liberta, Ele leva para o céu. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Deus da segunda chance, da terceira, da quarta e de quantas vezes a gente precisar. Nós vamos receber nosso pastor Gelson, que vai estar fazendo o encerramento aqui. Quero convidá-lo e queria pedir a você mais uma vez que aplaudisse o nome do Senhor bem forte. Amém. A paz do Senhor, queridos. Gratidão, pastor Oscar, por nos atender. Deus continue te abençoando, te dando toda essa vitalidade. E enquanto ele ministrava, o que a gente percebe desse cuidado, desse amor, dessa misericórdia de Deus, é que, pelo menos duas ocasiões, eu percebo isso. Nessa ocasião com Pedro e na ocasião ali junto ao ladrão na cruz, nós não vimos nenhum dos dois pedirem perdão. Deus nos ama tanto que Ele se aproxima, conversa, atrai, e Ele conhece de fato o coração que já está quebrantado, que já está arrependido. Se não consegue ouvir daquele ladrão da cruz: olha, me perdoa, não lembra-te de mim. E de Pedro, da mesma forma: Pedro, tu me amas, bastou Pedro falar, te amo, Senhor. Que o nosso coração seja um coração quebrantado, esteja diante do Senhor sempre, voltando-se para o Senhor sempre. Eu queria que você cantasse comigo, vamos encerrar com a canção. E aí eu não sei a altura. Te amo, Deus. Uma graça, todos os dias eu estou em suas mãos. Enquanto até eu me deitar, eu cantarei a vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. A doce voz repetir em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me consola, conforta. Sei que és meu Pai, amigo és, eu vivo na vontade de Deus. Você pode levantar sua mão e adorar. És fiel em todo tempo,
Que nos sustenta. A palavra do Senhor diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, onde estaria Israel? Já há muito teria sido destruído. São as misericórdias dele, o amor, a graça, o favor dele, que nos faz permanecer de pé e ter esperança. Só Ele pode fazer isso. Feche os olhos, por favor. Há alguém entre nós que não entregou ainda sua vida a Jesus? Quer entregar sua vida a Jesus nesta noite? Só levante uma das suas mãos, nós vamos estar orando por você, e você fique onde você está, não precisa vir aqui. Eu só quero orar por você. Há alguém entre nós? Levante uma das suas mãos, nós vamos estar intercedendo por você e te apresentando através da intercessão ao Senhor. Se não há, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, nossa gratidão ao pastor Oscar, e que você e eu tenhamos essa consciência plena de poder dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo porque Tu és justo, porque Tu és bom, porque Tu és esse Deus cheio de misericórdia, único, verdadeiro. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença dEle aqui. Eu sinto a presença dEle neste lugar. Pai, nós entramos mais uma vez diante da Tua presença. E eu quero Te glorificar por toda a graça, por todo o amor que o Senhor revelou em Cristo Jesus a toda a humanidade. A entrega do Senhor na cruz do Calvário, o sacrifício oferecido por todos nós, só um amor incomparável e indizível para se revelar na cruz da maneira como se revelou. Pai, nós queremos Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada família, cada lar que se representa na noite deste dia. Que a bênção do Senhor alcance aqueles que estão distantes da Tua presença. E assim como um dia o Senhor se achegou a Pedro, que o Senhor possa, Pai, de alguma maneira, se achegar àqueles que estão distantes, afastados, aqueles que estão com medo, com receio, aqueles que estão sendo acusados, que de alguma maneira todas as barreiras sejam quebradas, todas as paredes sejam jogadas por terra, e que haja esta aproximação. Preconceito, tudo, Pai, venha ser jogado por terra, e que haja essa aproximação, que essa pessoa possa entender a palavra do Senhor quando diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Obrigado por Teu amor, obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia. E que a bênção do Senhor seja sobre todo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir uma bênção em especial sobre a vida do pastor Oscar e toda a obra missionária que ele realiza. Prospera o Teu filho em todos os seus caminhos, abre portas, e que companheiros, aqueles que são mantenedores, se levantem para fortalecer o Teu filho a continuar a obra que o Senhor o deu a fazer. Seja o Teu filho por onde for, Pai, abençoa todo o Teu povo. Eu oro entregando todos nas Tuas mãos, agradecendo ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Faz assim com suas mãos. Que esta semana seja uma semana de bênção, de vitória, que você possa perceber, sentir o cuidado, a proteção do Senhor, e que o Espírito Santo possa te guiar em todos os seus passos, em todos os seus caminhos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família, a tua vida, teus negócios.
Que a mão do Senhor te abençoe sempre. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E aplauda o nome dele, porque é